vamos começar nosso devocional. Estamos aqui no capítulo 9 de Atos. Creio que Deus vai falar grandemente com cada um de nós. E é uma passagem bem conhecida, né? Que é a conversão de Saulo. Acredito que muitos já sabem toda a história, né, de Saulo. E aqui nós vamos meditar sobre a sua conversão. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te darão o que te convém para fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram até Damasco. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram e estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe o temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em números. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Nessa passagem, quando o Senhor nos traz, a lembrança de como foi a conversão de Paulo, a gente pode ver que o Senhor, ele não tem um padrão de pessoas, sabe? Para andar com ele, para segui-lo. Não é um padrão de pessoas para cumprir o propósito do Senhor. O Senhor, de fato, escolhe as pessoas improváveis. Porque, uma pessoa mais improvável do que Paulo. Paulo era totalmente o contrário daquilo que o Senhor deveria buscar, que o Senhor deveria querer próximo dele. Porque Paulo, ele queria matar os discípulos, ele queria matar a palavra do Senhor. Ele entra como um discípulo, como um apóstolo e fala: eu vou levar essa verdade, eu vou ajudar. Se um dia eu quis parar a palavra de Deus, a igreja do Senhor, agora eu vou fazer parte, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer assim, entregar 100% do que eu tenho para ajudar o Senhor. Então esse é o encontro genuíno com a presença de Deus. Eles caminhavam com Jesus, eles operavam, alguns prodígios, alguns milagres, mas a maturidade deles, depois que o Espírito Santo desceu, Pedro curava só com a sua sombra, Quem tocasse na sombra de Pedro era curado, porque o homem foi transformado, não era mais aquele que negou Jesus, não era mais aquele homem impossível, ele já era um outro homem. Aqui ele cura algumas pessoas, ele ressuscita, Ele já estava um homem maduro. Então isso é o que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Então, meio que uma reflexão, Não adianta só você caminhar com Jesus. Você tem que ter maturidade espiritual, maturidade do Espírito Santo para obediência, para ter entendimento, sabedoria e fazer aquilo que o Espírito Santo te destina a fazer. Porque Pedro e outros discípulos, quando caminhavam com Jesus, eles ainda eram maturos. Mas quando eles tiveram a presença, esse encontro com o Espírito Santo, eles passaram, a ter mais maturidade,
ter mais controles emocionais. Então, eles foram transformados, e é isso que o Espírito Santo faz com cada um de nós.